Perguntas e respostas. Hoje nós teremos uma live sobre add-ons com a doutora Angela Dávila, mas por motivos de força maior não conseguiremos entrar e adiaremos para uma nova live. Então, vamos hoje bater um papo entre o Sem Roteiro, para que nós possamos fazer uma live de perguntas e respostas. Acho que faz tempo que eu não faço isso e acho que vai ser legal para que a gente consiga bater um papo. Então, espero todos entrarem. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Cida? Hoje a doutora Angela, infelizmente, não vai conseguir participar com a gente da nossa conversa. Oi, Nádia, tudo bem? Boa noite, Fabi. Boa noite, Camila. Então, a doutora Angela não poderá participar conosco da live de hoje. Oi, Dani, tudo bem? Então, quem veio aqui pela doutora Angela, porque como eu também vim, falou assim, não, vou ficar olhando para a cara do Davi a noite inteira de novo, não. Nós marcaremos possivelmente para uma próxima semana a live sobre add-ons. Mas hoje eu queria deixar aberto uma live de perguntas e respostas. Então, tudo bem, Scarlett? E aí, tá quase, hein? Oi, Nádia. Então, não tenho roteiro, não tenho um tema, e eu tô animado para fazer a live assim, Opa, já mandaram uma pergunta aqui. Peraí que eu vou parar aqui na pergunta da Soares. E eu espero que seja uma live bacana. Deixo vocês abertos para encaminharem as dúvidas aqui na caixinha de dúvidas ou na timeline. Ou se alguém quiser entrar na live comigo e perguntar ao vivo, também vai ser bem-vindo. Se alguém quiser trazer algum conteúdo, vai ser legal. Sem mais delongas, vamos lá. Soares Natália, doutor, assisti sua live sobre endométrio. Confiei no meu melhor endométrio e meu positivo veio. Então não é uma pergunta, é isso. Então, vou aproveitar e trazer conteúdo então. O que eu defendo sobre endométrio? Muitas vezes nós temos a busca do endométrio do livro, da imagem da internet ou da outra paciente, e que é o que a gente considera endométrio ideal, só que é o ideal acadêmico, porque às vezes eu tenho um endométrio lindo, mas que não engravida, e algumas pacientes vão ter endométrios um pouco mais finos, de 6, 6,5, mas é o seu melhor endométrio. É importante, para eu chegar no seu melhor endométrio, o que eu preciso? Eu preciso, por exclusão, tentar diversos protocolos. Se eu não tenho endométrio de livro, por exclusão, eu já fiz uma biópsia, eu já fiz ciclo natural, já fiz ciclo artificial, eu falei, esse é o seu melhor endométrio. Vai, transfira. Porque chega uma hora que eu preciso dar uma chance para o embrião. E legal, viu? Obrigado por compartilhar com a gente, viu, Natália? Eu fico feliz em saber que as dicas dão certo por aí. Espera aí que já tem 2 mensagens na caixinha aqui. Já colocaram uma pergunta aqui. Embrião AA falhou na implantação. 4cc tem chances? Ótima pergunta. Todo embrião que chega ao estágio de blastocisto tem chance de proporcionar uma gravidez. Os embriões AA têm sim uma chance maior do que os embriões CC, mas em hipótese alguma deixar de transferi-lo por achar que não vai dar certo. Agora, o que eu penso? Eu transferi o embrião AA e não engravidou, antes de transferir o embrião C, cabe uma boa investigação das possíveis causas de falha, especialmente a busca por respostas endometriais, tá bom? Então, respondendo a Lekish, eu certamente confio, eu acredito em todo embrião. Então, só que eu investigaria certamente seu endométrio e o tipo de ciclo de preparo endometrial para saber por que o embrião 4A não deu sequer um resultado positivo, tá bom? Bom, então, retomando para quem chegou agora, hoje estava marcada uma live com a doutora Angela Dávila, mas ela não pode participar, ela teve que abrir a agenda para novas pacientes. Eu entendo perfeitamente isso, porque a prioridade são os pacientes que estão precisando das consultas, e nós marcaremos para uma próxima conversa. Doutor, seu livro está à venda? Sim, olha ele aqui, Sentidos da Vida. Ele está à venda no site www.sentidosdavida.com.br.
www.sentidosdavida.com.br. Eu espero que você goste. Assim, eu tenho recebido um carinho muito grande com esse livro. Com 41 anos. Agora eu entendi a pergunta da lei. Então, assim, quantos blastocistos eu preciso? Então, deixa eu retomar a pergunta aqui. Quantos embriões não testados preciso para ter um bebê com 41 anos? Teoricamente, olha só, eu vou mostrar uma publicação. Aí eu vou conseguir te explicar melhor. Eu vou abrir um slide, hein? Tudo de sopetão. Vai ser legal essa live aqui. Estou me sentindo na consulta. Vamos ver se eu consigo mostrar esse slide aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Olha que legal esse gráfico aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu melhorar. Então funciona assim, ó. Esse gráfico, ele nada mais é do que uma publicação. Deixa eu colocar em apresentação do slide, deixa eu ver se melhora. Então é o seguinte, ó. Mulheres de 40 a 42 anos. A pergunta é: quantos embriões, quantos blastocistos eu preciso ter para ter a chance de ter pelo menos um geneticamente normal? E aí, tendo um embrião geneticamente normal, eu consigo calcular a chance de gravidez, ok? Então, esse é um estudo feito com biópsias. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente de 35 a 39 anos, se ela tiver de 1 a 4 blastocistos, tá difícil de mostrar no computador assim, deixa eu tirar o celular aqui. Se ela tiver de 35 a 39 anos, aqui, se ela tiver de 1 a 4 blastocistos, a chance de pelo menos um normal é de 78%. Com 35 a 39 anos, de 5 a 7 blastocistos, a chance de ter pelo menos um normal é de 97%. Então a sua pergunta é: eu tenho 41 anos, então mulheres de 40 a 42 anos. Se eu tiver de 1 a 4 blastocistos, a chance de ter pelo menos um normal é de 60%. De 5 a 8, 81%. A próxima linha, de 5 a 7, perdão. De 8 a 10, a chance é de 85%. Agora, qual que é a grande dificuldade? Conseguir ter vários blastocistos nessa faixa etária. E é por isso que algumas vezes nós indicamos fazer mais do que um ciclo de indução para aumentar o número de embriões formados, aumentando a sua chance de que pelo menos um evolua para proporcionar um bebê. Tá bom? Acho que esse gráfico ele fica uma resposta um pouco mais acadêmica para responder essa questão. Embrião 5A não deu positivo. Já estou na terceira TEC negativa. Assim, de verdade, eu faria uma investigação endometrial um pouco mais intensiva, Lucilene. É difícil opinar porque eu não sei o que você já fez, tá bom? Vamos lá. O que deve investigar na falha de implantação? Maravilha! Primeiro, definição de falha de implantação. Falha de implantação é quando nós temos a transferência de 2 ou mais embriões com bom potencial de gravidez, com endométrios favoráveis e resultado negativo. Então, o termo acadêmico falha de implantação não é sinônimo de beta negativo, porque se eu tenho transferências com endométrios desfavoráveis, embriões com baixa nota morfológica ou idade muito avançada, eu já sei o porquê está dando errado. Falha de implantação é quando eu não sei qual é o problema. O que eu, Davi, faço, o que eu, Davi, penso? Todo embrião bonito, ele precisa proporcionar pelo menos um beta positivo. Se eu não tenho um beta positivo, eu quero investigar muito bem o endométrio antes de transferir o próximo. O que para mim é investigar o endométrio muito bem? Eu faço sempre uma biópsia endometrial. Vou atrás de pesquisas de endometrite, CD138, vou pesquisar células NK, vou pesquisar janela de implantação e vejo se eu tenho alguma alteração. Se eu não tiver, aí sim eu penso que o embrião possa ter algum problema, que a falha pode realmente ter sido o embrião e penso numa nova transferência. Outra coisa que nós podemos fazer, mesmo quando tem uma biópsia normal, é mudar o tipo de ciclo de preparo endometrial. Então, eu fiz uma transferência com ciclo artificial. Usei lá minha primogina, o estrogel, o estradote e depois usei o trogestan. Poxa, por que não tentar um ciclo natural? E vice-versa. Então, eu fiz um ciclo natural. Por que não tentar um ciclo artificial e tentar mudar o ambiente hormonal?
Essa é uma possível nova estratégia. Outra coisa, é preciso ter uma análise crítica do que foi feito também. Uma das coisas que cada vez mais eu dou valor é mensurar os níveis de progesterona pós-transferência, para que eu possa atingir níveis de progesterona adequados e assim também poder aumentar a chance de gravidez. Então, passar um pente fino para saber se existia algum indício que nós podemos também mudar durante o tratamento. Mas, Davi, e se eu tiver que começar do zero tudo de novo? Adianta fazer estudo genético dos embriões? Na verdade, fazer o estudo genético dos embriões não aumenta a sua chance de gravidez. Você está indo em busca de respostas e não de resultado. Na live de estudo genético eu falo bastante sobre isso. Chega um momento em que eu quero ter respostas. Poxa, já fiz várias transferências, eu quero ter uma ideia se o embrião é geneticamente normal ou não. Então eu vou fazer o estudo genético para aumentar essa resposta. Agora, se eu faço um novo tratamento, eu tenho 2 blastocistos, fazer a biópsia não vai dar uma chance maior do que transferi-los. Então, eu sempre converso com o casal quando eu vou discutir esse tema. Vamos fazer estudo genético? Eu estou procurando respostas ou eu estou procurando chance? E aí a conduta vai variar de acordo com a resposta. Tá bom? Vocês dois, doutora. A doutora Ângela, top. Obrigado. Eu sou fã da Ângela também, adoro as postagens dela. E eu quero muito ver essa live sobre o add-ons que a gente vai precisar remarcar, porque o que vai ser legal é que, assim, eu conheço a Ângela, mas eu não sei como ela trabalha, eu não sei o que ela faz na prática clínica, e ela também não sabe o que eu penso em relação aos add-ons. Então, vai ser uma conversa franca de diferentes serviços, de diferentes laboratórios, de diferentes clínicas, para discutir diferenças. E isso vai ser muito saudável para que vocês possam ver diferentes opiniões. Espero poder marcar na semana que vem essa live. Doutor, estou preparando meu endométrio e foi indicado PRP. Será que realmente posso ter bom resultado? Karina, assim, o PRP, que é o plasma rico em plaqueta, ele tem indicação geralmente para casos de endométrios finos. Eu tenho a experiência clínica de um caso, fiz um segundo caso de PRP e ele tem indicações estritas. Eu acho que é um método promissor. Em caso de falha, em caso de endométrios finos, eu particularmente apoio. Chega uma hora que a gente precisa buscar caminhos alternativos e o PRP pode ser um deles, tá bom? Vamos lá, meu endométrio não engrossa por nada. Endométrio fino é o drama da maioria do médico especialista em reprodução. Quando você vai em congresso nacional, internacional de reprodução assistida, chega lá, aula de endométrio fino. Todo mundo quer saber se alguém tem algum pulo do gato para conseguir melhorar esses casos. Então, não se sinta um peixe fora d'água. É difícil mesmo, o médico tem dificuldade. E aí fica a dica do começo dessa live, que é busque o seu melhor endométrio, tá bom? Endometrite crônica e ovários aderentes ao útero atrapalham FIV? Atrapalham. A endometrite crônica, ela pode atrapalhar a implantação embrionária e a aderência, ovário aderido ao útero, pode atrapalhar no momento da coleta dos óvulos. Aí vai precisar de uma certa experiência, tá bom? Meu endométrio não engrossa por nada com primogina. Busque outros caminhos, Luciene. Um ciclo natural, por exemplo, eu tenho vários casos em que o ciclo natural proporciona endométrios mais espessos do que o ciclo artificialmente preparado com primogina. Então, eu particularmente faria isso como segunda linha de ação. 41 anos, 2 embriões euploides. Um negativo, um gerou gestação anembrionada. É normal na FIV? Olha só. Olha, eu vou fazer estudo genético dos embriões porque eu não quero mais ter abortamentos. Vou fazer estudo genético dos embriões porque não posso correr o risco de formar um embrião geneticamente alterado. E nós sabemos que gestações anembrionárias muitas vezes têm relação com a neoploidia. Então, o que eu faria, não sei se ainda dá tempo, eu tentaria ainda pegar esse saquinho gestacional, nesse caso, tá? Pegar esse saquinho gestacional, enviar para estudo genético de produto de aborto. Feito isso, eu teria a confirmação se esse embrião é geneticamente normal ou não. E particularmente enviaria esse material para outro laboratório que não seja o mesmo
que fez o estudo genético do embrião, para não ter esse viés. Por quê? Porque se o embrião realmente for geneticamente normal, confirmado nos 2 exames, no pré-implantacional e na perda gestacional, nós temos que investigar causas maternas a fundo, para saber por quê, qual é a causa materna que levou a essa perda. Agora, não fazer e acreditar que o embrião é 100% geneticamente perfeito, porque foi feito o estudo genético pré-implantacional, também pode ser equivocado. Tá? Embriões com laudo geneticamente normal podem gerar gestações alteradas e levar a perdas como a gestação embrionária. Então eu tenho um caso de embrião geneticamente normal, aborto, fiz o estudo genético, geneticamente alterado, tá bom? Então eu teria esse cuidado. Tenho 40 anos, tive apenas um blastocisto. A Ludmila que mandou lá do quantos embriões preciso ter, né? Tive apenas um blastocisto 2B. Não fiz biópsia depois de te ouvir. Eu não faria com um blastocisto. Pensa assim, ó, biópsia. O conceito moderno de biópsia é selecionar o melhor embrião para transferir. Não é para separar o normal do anormal. Assim se pensava antigamente. Se eu tenho um blastocisto, eu não tenho mais condições de selecionar o melhor para transferir. O melhor que você tem a fazer por ele é transferi-lo e dar uma chance, tá bom? Fernanda entrou, Genani entrou. Boa noite, Genani. Já fiz biópsia endometrio. O endométrio é o da Genomics. Eu não faço, eu faço outras formas de pesquisa. Eu ainda aguardo mais comprovações científicas para indicar. 6.8 é um bom endométrio, hein, Luciene? O endométrio chega a 6.8 é um bom endométrio. Achei que quando fala endométrio fino, eu estou falando de endométrio abaixo de 6, tá bom? Tenho 40 anos, 3 FIVs, tive apenas um blasto. Não fiz biópsia, depois de ver, essa eu respondi. Então é isso aí, eu não sou um fanático indicador de biópsia não. Thaís Monteiro, doutor, tive falha na primeira transferência, embrião blasto 6BB, euploide. Olha só, transferência de embrião euploide negativo. Da próxima vez, minha médica vai medicar para eu ovular, filmar choromon, além de progesterona injetável. Boa, progesterona injetável. Deveria fazer teste de ovulação? Então ela vai fazer um ciclo de indução para preparar o endométrio. É uma das táticas para poder preparar o endométrio. Não é só o teste de ovulação, ou você acompanha com ultrassom, e você precisa direcionar com ultrassom, e às vezes o exame hormonal de sangue, não só para dosar o pico ovulatório do LH, mas também os níveis de progesterona, tá bom? Como eu posso aumentar a chance do embrião normal com óvulos próprios depois dos 40? Nana, se eu tiver essa fórmula, é a galinha dos ovos de ouro da reprodução assistida, tudo que a gente quer. Então, vou dar um exemplo de uma paciente muito querida que está fazendo tratamento comigo nesse exato momento. Nós estamos tendo dificuldade na formação dos seus embriões em relação à qualidade. Nós paramos tudo, aí volta lá atrás. Então, o que eu falo, fazer estudo genético dos embriões não vai aumentar a sua chance de gravidez, porque o embrião já está formado. Tentar ter a resposta se ele é geneticamente normal no laboratório não aumenta a chance daquele embrião. Se eu quero tentar melhorar a qualidade embrionária, eu preciso agir antes de começar a FIV. Eu preciso melhorar o estado metabólico, melhorar o estado nutricional, o estado hormonal. Então, ela está fazendo vários acompanhamentos com nutricionistas, acupuntura, fez até microfisioterapia. Eu acredito em tudo isso, tudo mesmo. E para tentar melhorar. Agora, isso vai melhorar? A gente tem que ser muito cuidadoso, porque não é isso a solução de todos os problemas, mas a busca por um diferente caminho. Aí, durante o protocolo de indução, tentar adequar o melhor protocolo de indução para o seu tratamento, reavaliar se o ciclo atingiu o número de óvulos que você tinha como real potencial de óvulos maduros, e às vezes tentando aumentar a quantidade a gente pode aumentar a chance de ter também pelo menos um normal para transferir. Tá bom? Então esses seriam possíveis caminhos. O que vem a ser PRP? Plasma rico em plaqueta.
Esse pode ser um caminho. Troca mensagem lá com quem mandou do PRP para isso. Ó a Cristiane Clara aqui, ó. E aí, Cris, tudo bem? Peraí. Doutor, por que na TEC também usa injeções de Choromon e Lupron? É uma forma de... quando faz um ciclo artificial usando primogina, existem alguns protocolos, não é todo mundo que usa isso não é uma comprovação científica clara, mas a injeção de HCG e estimular o FSH e o LH natural pode fazer com que nós façamos ativação de alguns receptores hormonais no endométrio. E existem teorias que isso poderia melhorar a implantação. É controverso, mas tem profissionais e eu sei de quem você está falando, eu super confio nesse protocolo, tá bom? Entrei na menopausa, ou seja, não menstruo mais. Então, ciclo natural não teria como fazer. Perfeito, não tem como fazer ciclo natural. O que o senhor indica para engrossar o endométrio? Então, se não é mais possível fazer ciclo natural, usei primogina. Então vou usar a via de administração, vou tentar a via transdérmica. Não deu certo. Eu costumo usar AS e Viagra. AS por via oral, Viagra por via vaginal, para tentar chegar numa ação vascular, tentar melhorar a vascularização do endométrio. Eu costumo prescrever algumas vezes vitamina E para tentar atingir de alguma outra forma, tem algumas publicações falando. E aí vem o PRP e o granuloquine, que é a infusão endometrial de PRP, infusão endometrial de granuloquine. Então a gente só precisa tomar cuidado, Luciene, de saber quão fino realmente é o endométrio para poder indicar tudo isso, tá bom? E pelo amor de Deus, não vai fazer isso sozinha, conversa com o seu médico, tá? Entrou. Quem entrou está esperando encontrar a doutora Ângela aqui, eu sinto muito, hoje ela não pôde participar com a gente, nós remarcaremos a nossa transferência, nossa transferência, remarcaremos a nossa live. Cris, claro, transferimos com 6.7 no meu caso, não foi isso, né, Cris? E eu falo, acima de 6 eu já estou feliz. Se esse é o melhor endométrio, se esse é o seu melhor endométrio, tá bom? Menstruação de pequeno volume tem relação com a espessura do endométrio? Não necessariamente, Estela, não necessariamente porque o volume é menor e o endométrio é fino, mas acende um alerta, né? Então, como a gente vai ter a chance de acompanhar com ultrassom, não preciso me preocupar com isso. Lima, qual a indicação cardiolipina positivo tomar até quantas semanas? Clexane 40. Anticardiolipina é um dos marcadores de SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide. Anticardiolipina, anti-beta-2-glicoproteína e anticoagulante lúpico. São marcadores que nos fazem indicar heparina. Nós usamos inicialmente na gravidez para tentar prevenir aborto, e se eu estou falando de altos títulos desses anticorpos, eu costumo manter até o final da gestação para também tentar prevenir pré-eclâmpsia, tá bom? E outras complicações materno-fetais, como restrição de crescimento, tá bom? Então, quando é SAF, eu costumo indicar até o final da gestação. Forever casados, tem um casal romântico. Começa a fazer a estimulação no dia 3. Sua opinião, transferir a fresco ou TEC? Assim, eu faço congelamento direto da grande maioria dos meus tratamentos. Eu diria que mais de 95% eu congelo os embriões. Mas eu gosto de transferência a fresco. Em 2013 eu fui para a Alemanha com o Dr. Fischer, é um gênio da transferência a fresco. Que eu ainda prefiro, primeiro, eu confio muito no laboratório em relação ao cultivo embrionário e congelamento. Então isso é fundamental para congelar todo mundo. E segundo, fazendo isso, nós aumentamos a capacidade de análise endometrial. Então eu faço isso para a maioria dos meus casos. Mas falar para você que transferência a fresco não tem resultado, muito pelo contrário. Só é mais trabalhosa a transferência a fresco. Eu preciso usar um protocolo de indução específico, eu preciso dosar os níveis de progesterona durante a indução, eu preciso calcular bem a janela de implantação para poder fazer a transferência com melhor chance de resultado positivo, tá bom? Você é de onde, doutor? Lucilene, eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo, e o laboratório é em Campinas. Então eu atendo aqui em Rio Claro e aqui em Campinas. E online, né? Miriam, melhor doutor? Miriam, nem vem. Obrigado pelo carinho, viu? Tô animadão aqui. Cássia,
Mandou aqui. Ei, Cássia, tudo bem? Vamos lá, peraí que tem uma caixinha de perguntas aqui. Obesidade tem... peraí, não, eu tô lendo e pode ser aqui. Pergunta. Mariusha. Obesidade tem alguma relação com gravidez química? Atrapalha na TEC? Obesidade sim pode ter menor chance, diminuir a chance de gravidez e aumentar o risco de aborto, tá? Agora, qual que é o grande problema da relação da obesidade com os tratamentos? O que você acreditava? Que tratar a obesidade, ou seja, perder peso, vai resolver todos os problemas da qualidade do óvulo e risco de aborto. Eu convido você para ir lá na minha página do meu perfil, aí tem os stories de destaques, e tem lá uma publicação que eu falei sobre obesidade. Vai lá, assiste inteirinha, do começo ao fim, mas do começo ao fim, porque lá no final daquele destaques tem várias opiniões legais, que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Porque não que eu não quero que você não perca peso, mas às vezes eu preciso tomar cuidado na balança, idade, peso, avaliar muito bem se eu tenho um estado metabólico desfavorável ou não, hormonal desfavorável ou não, porque não é tão simples assim falar para o paciente perder significativamente peso e para também tirar esse sentimento de culpa que muitos colocam nas costas de mulheres com obesidade sobre o desfecho desfavorável da sua vida reprodutiva, tá bom? Deixa eu tomar uma água. Vamos lá, peraí que eu acho que eu tenho mais perguntas. 2 embriões, 3A e 3AB, aneuploides. São embriões ruins, 42 anos. Assim, embriões aneuploides têm uma chance de implantação muito menor, especialmente aos 42 anos. E aí o ideal é estudar que tipo de aneuploidia para poder comentar melhor. Mas se fez o estudo genético, é com o objetivo de não transferir agora esses embriões para fazer um novo ciclo e buscar novos, tá? Mas aí a conversa é longa. Sobre transferir ou não transferir embriões aneuploides, é uma longa conversa. Vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui. Sobre relação. Aqui. Regina, doutor, qual a sua opinião sobre a relação da endometrite com a falha de implantação? A endometrite, sim, pode ser uma causa de falha de implantação. Eu tenho alguns casos de endometrite, com grande dificuldade de atingir um resultado positivo, porque às vezes o tratamento com antibiótico pode não ser tão eficiente quanto nós gostaríamos que fosse. Então, de verdade, acredito no diagnóstico de endometrite e na sua relação direta com falha de implantação. 32 anos, 2 percas de gestação natural. 2 FIVs com apenas 2 embriões, transferiu os 2, sendo blasto 1 biópsia. Resultado, gravidez anembrionária. Nós temos que tomar cuidado na indicação de fertilização in vitro para casos de perda gestacional recorrente. Só existe... esse é um dos casos em que eu indico o estudo genético dos embriões. Eu sou um crítico, vocês já perceberam, em relação ao estudo genético dos embriões, mas casos de perda gestacional recorrente que são capazes de produzir mais embriões no laboratório, 2, 3, 4 embriões no laboratório, dependendo da idade da mulher, formar vários embriões e tentar selecionar o melhor para transferir, pode sim ter algum benefício. E isso é um caso, também um caso muito delicado, né? Meu jardim arco-íris, sem problemas. Obesidade tem alguma relação com gravidez química? Já respondi, peraí que eu me perdi aqui. Sinecas podem ser causa de gestação química? Pode. Sinecas podem ser causa de gestação química, abortamento e falha de implantação. Exames para investigar falha de implantação. Endometrite, células NK, qual mais, doutor? Luciene, eu respondi há pouco tempo alguma pergunta sobre falha de implantação. Eu vou deixar no ar, porque depois eu vou deixar essa live salva, e aí você tem a chance de pegar, só para não ser repetitivo, tá bom? Taylor e Bow, 32 anos, 2 falhas de embriões, top quality. Próximo ciclo, fazer análise genética do embrião? Assim, se eu estou falando de 2 falhas de embriões top quality, eu preciso ter cuidado primeiro de investigar bem a causa endometrial, como eu disse há pouco. Fazer o estudo genético dos embriões não vai aumentar a sua chance de engravidar com esses embriões.
eu preciso acreditar que realmente seja uma causa embrionária, e se eu fizer o estudo genético, eu estou pensando que eu vou fazer, não transferir e ir para o próximo até conseguir um embrião normal. Então, eu sou um pouco crítico, tá, em relação a ter que fazer o estudo genético, mas sim, é uma opção, desde que o plano seja: faço estudo genético, veio geneticamente alterado, não transfiro, faço de novo uma FIV. Então não esquece de avaliar também o seu potencial financeiro para o tratamento, porque senão eu falo assim, mas eu não tenho a menor condição de fazer uma terceira FIV. Então não adianta fazer estudo genético dos embriões, porque isso não vai aumentar a sua chance de gravidez. Eu iria mais a fundo na análise endometrial, tá bom? As pessoas esquecem de fazer, criar os cenários financeiros também, né? Como tratar a endometriose profunda antes da TEC? A Taylor colocou aqui, endométrio ok. É difícil. Então, se a gente está pensando em causas embrionárias, né? Então, o estudo genético dos embriões pode ser um caminho para tentar trazer respostas, ok? Como tratar a endometriose profunda antes da TEC? Primeiro, eu preciso saber se eu preciso tratar a endometriose profunda. Nem sempre, não são todos os casos. Mas quando há adenomiose, que é a endometriose do útero, um dos protocolos que pode ser realizado é o bloqueio hormonal prévio, um Zoladex. Eu induzo uma menopausa transitória para depois transferir o embrião, ok? Tenho 35 anos, antimileriana de 6,1. É bom o valor? Maravilhoso, Carol. Tem muita paciente que adoraria ter esse antimileriano. Sob cuidado de avaliar risco de hiperestimulação ovariana, se for fazer alguma FIV, ou se há algum estágio de anovulação ou ovários policísticos, tá bom? Mas é um ótimo antimileriano. Muito bem. Nossa, até que rendeu nossa conversa, hein? Opa, apareceu mais um aqui. Fiz meu primeiro ultrassom após a TEC. Tem 2 sacos gestacionais. Um está com 11 milímetros e vimos a vesícula. O segundo não conseguimos ver nada, está com 5 milímetros. Tem chance de evoluir ainda? Provavelmente não. O segundo saquinho gestacional muito provavelmente não irá evoluir. Mas é duro falar olhando só os números, porque na hora do ultrassom você mediu errado ou não viu direito, corre esse risco. Então eu torço pelos 2. Mas sendo Caxias, muito dificilmente o segundo saquinho gestacional menor irá evoluir. Então, isso é importante. Candidíase pode atrapalhar a transferência? Pode gerar uma reação inflamatória local. Recomendo tratá-la antes. Espera que surgiu mais uma outra pergunta aqui. Olha que pergunta. Isso aqui é para... Vamos lá, ó. Doutor, fiz análise genética. 2 blastocistos, 3AA e 4 CB. Ambos aneuploides. Tenho 44 anos. Transferi-los ou descartá-los? Eu não descartaria. Porque aos 44 anos, nós já estamos nos aproximando da indicação de tratamentos com óvulos doados. E eu não descartaria seus embriões sem dar uma chance a eles, penso eu. Mas daí a conversa é longa, precisa conversar bastante para entender que tipo de aneuploidia, quais são suas expectativas. Então eu seria muito cuidadoso, mas descartar eu não descartaria, tá bom? Agora, se você tem chance de fazer novos tratamentos com seu próprio óvulo e tentar ficar buscando mais, tudo bem. Mas tem que cuidar. Soraya! Melhor médico, né, Soraya? A Duda tá linda, viu? Nossa, que princesa que eu conheci hoje. Deixa eu ver. A medicação oral pode gerar menos óvulos maduros que menopur e elonva? Pode. Pode induzir só com medicamento via oral. Geralmente não tem o mesmo resultado do que induzir com as injeções, como menopur e elonva, tá bom? Qual o risco de antimileriano alto no caso da FIV? O que seria hiperestimulação? Hiperestimulação ovariana é uma das mais graves consequências que pode acontecer no tratamento de FIV, onde a mulher responde de forma acentuada com relação ao número de folículos, a parte hormonal, e onde pode formar líquido acítico, líquido acítico quer dizer líquido na barriga, líquido nos pulmões, distúrbio de coagulação, internação hospitalar, já tive casos de internações e UTI. Hoje em dia é possível fazer o tratamento com muita segurança. Em 2010, nós tínhamos muitos casos de hiperestimulação ovariana,
porque os recursos medicamentosos não eram tão grandes. Hoje em dia, quando a gente identifica o risco de hiperestimulação, nós usamos algumas medicações para tentar preveni-lo. Então, só precisa ter o cuidado de usar os medicamentos corretos para fazer a FIV, induzir com uma dosagem menor, não usar o HCG de jeito nenhum no final da indução, que é o Ovidrel Choromon, então não pode usar o Ovidrel Choromon nesses casos, que você já está prevenindo de forma muito satisfatória, tá bom? Oi, Si! Ó a Cileide aí, quem falou aqui? A família não pode participar da live. Se tiver alguma dúvida, Si, já está na hora de falar em gravidez na família, hein? Já está na hora de falar em gravidez na família, que seja de forma natural, se Deus quiser. Qual o número máximo de embriões? Peraí, deixa eu colocar aqui. Qual o número máximo de embriões podem ser implantados para mulher com 40 anos? 3. 3 é o número máximo de embriões que podem ser transferidos. Doutor, NK 1% no endométrio no 19º dia do ciclo, precisa tratar? Não. NK de 1% é baixo. Nesses casos, a própria biópsia gera uma injúria endometrial, que já é uma forma de tratamento para tentar aumentar as células NK nesses casos. Entendo que as células NK são células importantes para o endométrio. O problema é o nome dela. Chama células natural killer. Sensação que dá que se transferir o embrião com uma célula natural killer, você vai matar o embrião. Mas não, essas células elas são responsáveis pela tolerância embrionária. Então, eles são responsáveis pela tolerância imunológica, e boa receptividade do embrião. Mas ela tem que estar em equilíbrio. Nós sabemos que se estiver muito elevada, existe um risco de não dar certo, ou muito baixa também. Então 1% é baixo, e aí a própria injúria endometrial feita com a biópsia é uma das técnicas de cuidado, certo? Oi, Marco, tudo bem? Saudade de vocês, viu? Doutor, uma pergunta lá do começo, né, da vida. Doutor, quais exames levar para um especialista na primeira consulta? Sou tentante há 2 anos. Na verdade, Tícia, você precisa ir na primeira consulta para o médico pedir a rotina propedêutica. Ele vai te pedir exames do útero, do ovário. Eu fiz uma live, chama A Polêmica dos Exames. Eu acho que essa live vai ser legal para você assistir, chama A Polêmica dos Exames. Vai lá no meu IGTV e dá uma fuçada lá que você vai achar essa live. Eu acho que vai responder bem a sua questão, tá bom? Eu acho que eu respondi todo mundo. Eu gostei bastante de responder. E às vezes nas lives eu não tenho tanta chance, né? Às vezes eu fico trazendo mais conteúdo, tenho menor chance de responder as questões. Fico também à disposição se quiserem me mandar alguma pergunta no direct. E eu acho que a gente pode encerrar hoje. Encerramos também um pouco mais cedo para ver a família. Eu já saí cedinho de casa para eu curtir, para minha esposa não ficar brava comigo, tá bom? Depois eu anuncio para vocês o que eu combinar com a doutora Ângela. Eu sei que na semana que vem a live não será na quinta-feira. Eu sei disso porque quinta-feira que vem é aniversário do meu filho. Então eu vou tentar antecipar e achar uma outra data para que nós possamos fazer, tá bom? Então, boa noite, obrigado por todo mundo. Sinto não ter cumprido com a live que nós prometemos hoje, que é a live de Ads-on com a Ângela, mas nós vamos achar certamente uma data e vai ser uma live muito legal. Um abraço para todo mundo, boa noite.